através do 985719636, tá bom? Vamos depois da vinheta com a nossa linda e charmosa Alda Marinês. Inspire e respire. Começa agora o programa Inspire e Respire. A meditação tem o intuito de te conectar com você mesmo, você olhar para si, perceber, se sentir e se encontrar. O programa Inspire e Respire. Gratidão por estar aqui nesse nosso encontro e hoje com o tema procrastinação. O que é isso? Procrastinar é você deixar para outro momento uma coisa que é importante fazer agora. Sabe quando você olha para a janela da sua casa e você fala, tá suja, precisa limpar. Mas daqui a pouco vai chover. Isso é uma coisa. Não vou gastar o meu tempo limpando a janela hoje porque vai chover. Outra coisa é você ver hoje, amanhã, depois, e vai passando dias, semanas, meses, e você não limpa a janela. Isso é uma coisa prática do dia a dia. Ou a sua louça que está na pia e você não lava, porque você tem um compromisso, porque você tem uma outra coisa mais importante para fazer naquele momento. Isso é você adiar, isso é você dar prioridade para coisas necessárias. Outra coisa é você saber que você precisa fazer determinada atividade, ter tal conduta, e você não toma essa atitude. Você vai postergando, procrastinando, enrolando, empurrando com a barriga. Só que chega ali adiante, você vê que você deveria ter feito e agora você está atrasado ou perdeu uma oportunidade. Procrastinar vai em todos os sentidos da vida, principalmente para nossa melhoria. Quando você sabe que você tem que fazer determinado curso para você atingir um outro grau na sua empresa, quando você sabe que você fazer aquela tarefa para adiantar o seu dia a dia, para não te sobrecarregar com outras atividades que também são importantes. Mas a questão aqui hoje não é atividade de trabalho, atividade de casa, limpa a casa, faz lição, não. A procrastinação que eu trago hoje aqui é referente a nós, a nossa melhoria como pessoa. E o que é essa melhoria como pessoa? É você saber que você tem tal atitude que te comete a várias situações negativas e você não muda essa atitude. Por quê? Porque o povo que mude, eu não. Porque eu estou sempre certo. Então, quando você tem esse tipo de atitude, de sempre estar certo, de nunca olhar por um outro prisma, você está tomando uma atitude que ela está te conduzindo ao mesmo erro toda vez. Agora, quando você para e você percebe a situação e você olha que metade você está certo e a outra parte também está certa, e você tem que mudar as suas atitudes em algum ponto, você está errando. E quando você percebe o seu erro, você muda de atitude. E esse mudar de atitude requer uma ação. E essa ação você fica postergando. É a tal da procrastinação. Então é aquela, eu percebo que eu sou uma pessoa um tanto quanto arrogante. Já me disseram isso. Eu já me vi como uma pessoa arrogante. E aí assim, eu preciso mudar. Como que eu mudo? Não sei. Não vou procurar, não existe, eu sou assim mesmo e deixa pra lá. Só que aí você vai perdendo oportunidades, você vai perdendo amizades, você vai diminuindo a interação com pessoas por conta da arrogância. É melhor evitar, porque aquela pessoa é um tanto quanto arrogante. E aí você se depara sozinho. E aí então, todo mundo é culpado pela sua solidão. Só que aí você não percebe que a principal atitude é você olhar para si e se perceber, por exemplo, como uma pessoa arrogante. Todos nós temos todas as qualidades e todos os defeitos, em diferentes graus. Uma pessoa é mais humilde que a outra é mais arrogante. E aí quando você percebe que você está sendo arrogante, como no exemplo, você busca orientação, informação,
para essa mudança de hábito, para que o seu defeito se torne uma qualidade a partir do momento que você trabalha em si. Quando você trabalha em si, você observa os resultados ao seu redor. Pessoas te procuram, situações você começa a participar, você é convidado, você é uma pessoa benquista e não descartada, isolada, afastada. Então é aquela observar a sua vida, as suas condições em todos os sentidos, faz com que você perceba que você está acertando em vários pontos, porém você está errando em outros tantos. Esses que você está errando é olhar, é enxergar, não como uma autocrítica, mas como uma pontuação. Eu percebo que eu sou uma pessoa de tal maneira, então eu busco informações e orientações para mudar esse tipo de atitude. Todos nós somos moldáveis, plásticos. A gente consegue mudar. A gente não é um pau que nasce torto e vai morrer torto. Muito pelo contrário. Isso é uma crença que a gente enraiza. Toma para si e diz que dali não tem como mudar, porque a vida inteira eu fui assim. Então, se a vida inteira você foi assim, você percebe que vários erros iguais você cometeu. O mesmo erro, sempre, porque você sempre foi assim. Agora, quando você percebe qual é o ponto, e aí você trabalha em si para mudar esse ponto negativo. Defeitos todos nós temos, mas quanto mais trabalho a gente colocar, e não é trabalho na questão de força, de dificuldade, de sacrifício, não, é olhar para si e se enxergar como uma pessoa passível de vários acertos e passível também de vários erros. Os acertos nutrimos, os erros pontuamos, enxergamos. E como que trabalha esses erros? Você mudando a sua atitude. E para mudar a sua atitude não é de um dia para outro, ou pode até ser, dependendo da situação. Mas principalmente você perceber o que você está ganhando em ser dessa forma e o que você está perdendo em ser dessa forma. E o pior é quando a gente percebe o que estamos perdendo e assim, eu tenho que fazer uma mudança muito profunda. Então eu não vou mexer nisso agora, eu vou procrastinando. E mais uma vez eu me deparo com uma situação parecida e de novo, e de novo, e de novo. Então perceber, as pessoas são cruéis? Nem tanto. Depende da maneira como você age com cada pessoa. Você recebe aquilo que você entrega para aquela pessoa, para aquele trabalho, para aquela situação, para aquele hall de amigos. Então, o que você recebe é o que você entrega. Mas aí você fala, mas eu não quis me afastar dos meus amigos, por exemplo. Eles que se afastaram de mim. Só que se você for observar, o medo de perder esse hall de amigos faz com que você fique o tempo inteiro, eu tenho que ser certinho, eu tenho que fazer tudo bonitinho, tem que estar tudo em ordem para que os meus amigos me validem. Porque senão eu vou perder. Esse senão eu vou perder, você já está emanando o medo da perda. Perde. Aquilo que você emana é o que você recebe. Então, a procrastinação é o ato de você perceber uma ação, uma atividade, uma atitude, uma mudança de hábito que você pode, deve e precisa fazer para sua expansão. E esse pode, deve e precisa não é uma obrigação e nem uma imposição. É você observar a sua própria vida, ver o que de bom tem, o que de bom sempre acontece e o que de ruim também sempre acontece. É bom quando a gente vai em algum lugar, conversa com os amigos, tem algum tipo de indicação de que tudo que você está fazendo está certo. Yes, maravilha. Só que quando alguém te fala que aquilo está errado, às vezes você não aceita. E esse não aceitar é querer mascarar uma atitude que te prejudica. O principal prejudicado em toda e qualquer atitude é você. Mesmo que você cometa algum tipo de sacanagem com alguém, o prejudicado lá adiante vai ser você. Então perceber as suas atitudes errôneas que te promove dificuldade, que te promove incapacidade de expandir, de evoluir. É a mesma coisa que a gente sempre comenta aqui. Vou fazer uma prova, eu tenho que estudar.
Se eu não me dedicar um período do meu dia para aquele estudo, a prova não vai rolar. Aliás, você não vai passar, porque a prova vai acontecer, mas você vai olhar para ela e falar: gente, não sei nada disso. Se eu tivesse estudado um pouco antes, se eu tivesse deixado de ir naquela festa aquele dia, então é aquela, preciso ter uma mudança de hábito, preciso ter uma rotina diferenciada, preciso elaborar um esquema aqui para que eu consiga atingir um objetivo. E esse objetivo pode ser material, pode ser financeiro, pode ser relacionamento, pode ser profissional, pode ser estudo. Você lê um livro, eu vou ler aquele livro e ele está lá na sua estante, ele está lá. Ou então eu vou comprar aquele livro para eu ler. Você compra de tudo, menos aquele livro. Eu vou estudar sobre investimento, mas é uma coisa muito difícil. Eu não vou nem me preocupar com isso, porque eu não vou conseguir. Isso daí é só para quem tem a capacidade. Se você não se aprimorar, você vai ser mais um sem a capacidade, enquanto outros tantos têm a capacidade. Então a procrastinação também, ela inclui o fato de você não se sentir capaz ou merecedor daquela situação. Então eu nem vou me mexer porque eu não vou conseguir. Só que se você se mexesse, você conseguiria. E a mudança de hábito é a mesma coisa, que de repente o médico fala: a partir de agora você não pode mais comer açúcar ou sal. Não é uma coisa agradável, é uma adaptação. E aí de repente você começa a tomar café sem açúcar. Nossa, que coisa horrível. Não. O seu paladar muda, você começa a degustar e você gosta. Mudança de hábito requer um empenho, requer uma dedicação. Então é perceber, preciso mudar tal hábito. Como eu posso fazer isso? De uma forma que não me agrida. Então eu não tenho que ser um rompante do dia para a noite, ou de arrogante passo a ser submisso para dizer que sou humilde. Isso vai chegar uma hora que vai dar um choque. Há uma máscara que vai cair. Então você enxergar determinadas atitudes que você tem, a sua maneira de agir, o seu comportamento, a visão que você tem sobre as coisas, é olhar de uma forma racional, não emocional. A gente tem que ter tanto o emocional quanto o racional em equilíbrio. Os dois. Você tem que pensar, você tem que raciocinar, mas você tem que sentir. Então eu tenho determinado tipo de atitude que me machuca. Então eu tenho que usar do meu racional e perceber que aquilo está me machucando. A partir desse momento, eu mudo a minha atitude. E essa mudança de atitude é paulatina. Não dá para ser do dia para a noite. Porque, como sempre dizemos, eu nasci assim, eu sempre fui assim, e eu não vou ser mais assim. Então esse não vou mais fazer tal atitude requer um tempo. Não é imposição. A partir de hoje acabou, não sou mais assim. Não, a gente precisa se adaptar. E um belo dia você vai conseguir mudar a sua atitude e vai dar uma derrapada. E tá tudo bem. Você se culpar por ter dado uma derrapada também não é o interessante. É conseguir perceber que faz tanto tempo que eu não tenho mais aquele tipo de atitude. E eu derrapei. Então, aonde que eu estou errando? E não é olhar esses erros como eu sou realmente uma incapaz, eu não consigo fazer nada certo. Não. É você procrastinar a observação das suas atitudes, do seu comportamento e dos seus resultados. Observou, procrastina de novo, porque não vou conseguir mudar. E procrastina de novo, porque não vou ter o resultado esperado. E dessa forma realmente não vai. Agora, quando você observa os defeitos, os erros, as atitudes que te machucam, você percebe: eu preciso mudar aqui, e você vai trabalhando em cima disso, dia após dia. A partir daí, você vai ter um resultado diferente. Então, antes eu era muito explosiva, agora eu estou mais calma. Não é contida. Porque contenção é você segurar ali uma represa. E quando rompe essa contenção, vem dobrado. Então é você trabalhar a mudança interna, a mudança como pessoa. Por que isso?
porque a sua vida se torna mais leve. Quando você percebe as dificuldades que você passa, os erros constantes que acontecem da mesma forma, pessoas que chegam perto de você com um determinado tipo de atitude, é tudo reflexo do que vai dentro de você. E quando você percebe isso, e você vai gradativamente mudando suas atitudes, os seus atos, o seu padrão vibratório muda. Então pessoas chegam, pessoas saem. Por que isso? Porque o seu padrão de vibração mudou. Então a procrastinação é sim uma falta de atitude que a gente tem para não sair daquela zona de conforto. Então eu percebo que você me trata de tal forma, eu não preciso disso. Então eu saio disso. E sair disso é um trabalho diário. É de conscientização de que aquilo está me machucando. E eu não preciso me machucar. Eu posso sair, eu posso mudar a situação, eu posso mudar o meu comportamento, eu posso observar a situação por um outro prisma e ver aonde eu estou errando. E a partir desse momento que eu observo que eu estou errando, eu vou moldando a minha forma de agir. E não é uma coisa mascarada, é uma observação de que eu estava assim e agora eu quero mudar para esse outro lado. E mudar para esse outro lado é o trabalho diário. Então a procrastinação na nossa questão de evolução é a gente colocar sempre a culpa no outro e não observar os nossos erros. Quando você observa os seus erros, quem evolui é você. O seu padrão de vibração eleva e você começa a atrair coisas que ressoam com as suas atitudes. Então é só observar como você trata as pessoas, como as pessoas te tratam. Como você recebe as pessoas no ambiente, como você é recebido. E isso em todos os setores. Procrastinar, por exemplo, a sua saúde. Você come muito. Só alimentos industrializados. No seu carrinho do mercado só tem macarrão instantâneo e bolacha recheada, refrigerantes e doces. Mudar esse hábito desse tipo de alimento vai fazer com que o seu corpo responda muito mais ativo. Então aquele cansaço, aquele sobrepeso, aquela dificuldade de respirar, não consegue respirar direito. Você mudando esse tipo de alimentação, o seu corpo vai responder diferente. Você vai conseguir ter mais disposição, ter mais capacidade intelectual. Olha que coisa. O alimento que você come ajuda você na sua mente, na sua emoção, porque afinal de contas mexe com os seus hormônios. Então uma mudança de hábito faz com que você mude totalmente, seja externamente para quem está vendo e seja internamente para você perceber a sua mudança na disposição, na capacidade de entendimento, na capacidade de dormir melhor, ter um sono reparador. Então são mudanças que a gente percebe que tem que ser feita e a gente vai enrolando, vai postergando, vai procrastinando. Procrastinação é você deixar de fazer uma coisa necessária e benéfica para você, dando prioridade a outras coisas que não são importantes, tão importantes assim, e nem relevante para a sua evolução. A questão sempre é nós, eu. E não é aquele eu egoísta, é aquele eu de amor próprio. Você saber que você precisa mudar algumas coisas no seu dia a dia, na sua rotina, na sua conduta, para que você melhore cada vez mais. E essa mudança, ela é gradativa. Não se cobre naquela de que eu não consigo. É tentando, todos os dias. E o tentar de ação, não é o tentar de ficar... Qualquer dia eu começo. É a mesma coisa da tal do vou começar a dieta na segunda-feira. Chega no fim de semana, você se esbalda. Parece que o mundo vai acabar. Porque afinal de contas, segunda-feira eu vou começar uma dieta. Então a minha mente me sabota. Vou comer tudo nesse final de semana, porque segunda-feira vai começar o sacrifício. Só que se você for observar, o sacrifício está na maneira como você sempre agiu. A mudança de hábito vai te trazer muitos benefícios. E procrastinar isso é postergar a sua evolução.
Se viemos aqui para evoluir, que tal começar? Deixar de procrastinar. A procrastinação te causa prejuízo, te causa dificuldade, empecilho em todos os sentidos. Esse é o recado de hoje. Gratidão por estar aqui e até a próxima. Já? Pô, acabou, cara. Agora que eu tava esquentando. Pô. Ó, tem muita pergunta chegando pra vocês. Gente, vocês que estão mandando suas perguntas para o subprefeito, eu já tô enviando lá pro Tony Ribeiro, tá? Ele vai enviar lá pro subprefeito lá, ele vai responder, tá bom? Agora, deixa a Alda. Hoje essa água é com que, Alda? Com mel? Nossa, essa Alda é... Meu Deus. Água com mel, gente, ó. É bom pra quê, Alda? É porque eu tô com um certo pigarrinho. O mel é bom, verdade. Então é expectorante. Alda, equilíbrio energético. Além do cansaço físico, você percebe que está com o seu nível de energia vital. Você percebe que o seu nível de energia vital. A procrastinação pode ser um sintoma de bloqueios nos seus centros de energia, conhecido como chakras, especialmente no plexo solar, relacionado à ação e vontade. Ou você faz para, o que você faz para recarregar e harmonizar a sua energia? A procrastinação, sim, ela afeta os chakras. Os chakras são canais de energia que eles ramificam para várias partes do corpo. Cada chakra, uma região do corpo, uma ação, uma emoção, um sentimento. Está tudo linkado. Então, quando você procrastina, o seu nível de energia, a sua frequência de vibração abaixa. Por isso que dá aquela canseira. Por isso que você não fica deitado no sofá. Isso. Porque você fica o tempo inteiro ali no celular rodando rios. Porque você sabe que você tem que fazer... Você tem que fazer Sem um projeto. coragem, né? Você não tem criatividade, você não tem uma ideia. Então é aquela... O que faz? Aí depende. Um reiki, o alinhamento dos chakras, resolve. A sua percepção de que você está naquela condição. Imagina você deitado no sofá o tempo inteiro rodando o celular, sendo que você poderia fazer alguma coisa produtiva. Uma coisa é você estar ali naquele momento trabalhando no celular. Fez o seu trabalho, deixa o celular do lado e vai fazer a outra coisa que seria necessária. Mas você não consegue. Você até levanta, você dá meia volta ali na sala e volta e deita. Observa isso. É uma situação que precisa ser mudada. Observar e não mudar é o tal do procrastinar. Como faz para equilibrar as energias? De várias formas. Você fazendo meditação, você fazendo o reiki, recebendo o reiki, você fazendo uma atividade física. Aí depende qual é o chakra que está desalinhado. Até porque você desalinhado um chakra acomete os outros, que é uma engrenagem. Um circula em cima do outro. Um ativa o outro. Se você está com o chakra da criatividade em desalinho, aí você não consegue fazer um projeto, você não tem a capacidade de ir lá e apresentar esse projeto, você diz que você não tem oratória, a sua garganta fica ruim, o seu coração dispara, então tudo remete a procrastinar. Então eu vou continuar aqui deitado no sofá rodando o celular. A gente, ser humano, Alda, nós somos muito fracos assim em relação a qualquer coisa vicia a gente, né? Sim. Principalmente coisa boa, né? Coisa ruim também. Coisa ruim que te dá a sensação de coisa boa. Isso. A gente é muito fraco em qualquer coisa, cara. Se inventar assim, ó. Se você se lembra de um... vamos colocar um exemplo aqui, ó. Se inventarem assim e fizerem uma publicidade maciça, comece a jogar pedra pro alto que você vai relaxar. Daqui a pouco tem gente viciada em fazer isso. Não consegue fazer outra coisa na vida a não ser ficar jogando. Um exemplo, tá, gente? O Aldo, outra pergunta aqui, ó. Que mensagem o nosso corpo está tentando nos dar através da procrastinação? Pode ser um sinal de que a gente está se esforçando, está forçando a fazer algo que não está alinhado com o nosso propósito, ou que o nosso corpo está no limite do estresse? Onde o nosso corpo sente a resistência quando pensa na tarefa adiada? Depende do tipo de tarefa.
Porque o corpo ele pode responder como uma preguiça. Você fica ali deitado no sofá. Insônia, você não consegue dormir. No dia seguinte você está cansado. E aí você não tem a sua atividade plena. Você não consegue exercer a sua atividade de uma forma que te traga resultados que sempre trouxeram ou a mais. Mas isso pode dar coceira, isso pode dar problema no intestino, isso pode dar uma compulsão alimentar ou uma redução do alimento, você não come, o sono. E se você não tem um sono constante, reparador, no dia seguinte parece que passou um trator em cima de você. Então são todas situações que te acometem a ficar ali naquela mesma situação. Acorda irritado, né, Alda? Fica irritado. Ó, quero mandar um bom dia aqui para quem está acompanhando a gente através das nossas redes sociais. Amelinha Brito. Bom dia, Aldinha. Deus te abençoe sempre. Quem é a Amelinha, Alda? É a minha mãe. Ô, mamãe. No Instagram, Folha Popular Nova Geração. Geraldo Nunes tá curtindo você aí, viu? DJ Dandi também tá curtindo a gente aí, começou a seguir. E o 46 Lopes, o nosso promotor aí. Fala, Mateteu, beleza? Alda, mais uma pergunta pra você aqui. Qual é a emoção primária por trás do adiamento? Medo do fracasso? Perfeccionismo? Medo da crítica? Raiva por ter que fazer algo que não quer? Ou talvez ansiedade esmagadora? Identificar a emoção é o primeiro passo para dissolvê-la? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a procrastinação é você romper uma barreira. Então eu tenho medo de romper essa barreira. E por incrível que pareça, principalmente para obter o sucesso. Para obter o sucesso. Você sair de um degrau e subir. Então você tem medo do que tem ali adiante. E esse degrau é a zona de conforto muitas das vezes, né? Sempre. Então, se você sair daquela situação que você reclama o tempo inteiro daquela situação, mas você precisa fazer uma mudança. Fazer essa mudança vai te trazer algum sucesso. Mas como que eu vou lidar com esse sucesso? Então, eu tenho medo. Se eu tenho medo, eu não faço. Se eu não faço, o cotidiano é reclamar e não mudar. Trazendo para os dias de hoje, eu vejo assim, ó, as mulheres, elas são mais proativas no sentido assim, vamos supor, de sair da zona de conforto. A menina quer sair da casa da mãe, ela tem coragem de morar sozinha, de enfrentar a vida. Nós homens não, porque a gente é criado debaixo da saia da mãe. Então, isso daí é uma coisa que assim... 30 anos nós estamos morando, se deixar, nós vamos estar morando com a mãe. Porque deveria ser uma situação da menina, né? A menina que deveria querer ficar o tempo inteiro na casa da mãe. Só que é a menina, ela percebe, ela consegue perceber que ela pode fazer as coisas. O menino, às vezes, ele é educado de uma forma onde ele não tenha a pujança, a capacidade. Porque qual é a função do homem se não proteger e suprir? Qual é a função da mulher de cultivar? Então fala que a mulher é a coluna da situação. Então ela cata tudo para ela. Ela se sobrecarrega entendendo que ela é a coluna da situação. E não é. Agora, quando ela percebe isso, que ela pode fazer as coisas dela para que ela evolua, para que ela expanda, aí você encontra meninas de 18 anos morando sozinha. Sim. Porque e ela caras de 40 anos morando com a mãe. Continua em casa. E aí ela sai para a luta e ele continua em casa. Não deveria ser ao contrário? A gente está tendo uma mudança disso. Mas a culpa é de quem? A culpa, é da mãe, a do responsabilidade é dos pais que não tiveram que não deixa o filho voar. Presta bem atenção. É bem complicado isso aqui. Da senhora, mãe. Oi. Os pais, eles têm o conceito deles. Deram a educação. Você tem o entendimento de que aquele conceito é bom, você mantém. Aquele conceito que seus pais te deram que não acomete a realidade sua, você muda. Então a culpa não é dos pais. Não, eu tô falando assim, mas é brincadeira, porque assim, a gente que é homem também, a gente acaba ficando acomodado. Mamãe dá tudo na mão. É procrastinação. Mãe, tô com fome. Mãe, tô com sede. Mãe, cadê minha roupa? Entendeu? Tudo na mão. E aí esse homem em casa, ele quer que a mulher também faça da mesma forma. Quer que seja a mãe dele.
É. Entendeu? Não quer que seja esposa, quer que seja mãe. E aí qual é o medo de se tornar, como diz, um homem de verdade, um homem com pujança? Qual é a dificuldade? Que ele vai ter que assumir muita coisa que hoje ele se acha incapaz. Incapaz que a vida inteira procrastina. Tomar a frente com responsabilidade e com raciocínio. Mas é mais fácil ficar debaixo da saia da mãe, né? Mais quentinho, né? Com 40, 50. E sempre reclamando. Sempre reclamando. E se achando o dono da casa, muitas das vezes. E você não percebe que isso daí é um medo de subir um degrau? Mas não tem hora que a mãe, na natureza é assim, né? O filhote está lá no ninho, já criou pena, já criou asas, já está com um tamanho legal. Não quer voar, quer ficar lá no ninho. A mãe pega e faz o quê? Joga ele do ninho. Pra ver se cresce, né? Pra ver se... Ele aprende a voar no susto. Bum! E a vida também é assim, você pode perceber. Eu te protejo tanto, mas a vida lá fora te dá uns tapa muito grande. Então não seria mais interessante as mães, os pais, criar os filhos para o mundo e não para ficar debaixo da própria saia? Porque nunca vai ficar debaixo da própria saia. Somos individuais, temos filhos, né? Tem a família, mas cada um tem o seu propósito. E o seu propósito não é aquela coisa ilusória. É você, qual é o propósito maior da vida, se não você evoluir, se não você ter satisfação com você mesmo. Você tendo satisfação com você mesmo, tudo ao seu redor vai te tornar trazer o sentimento de satisfação. É verdade, Alda, é porque é muito forte, né? Os pais, nós pais, muitas das vezes erramos porque criamos os filhos para o nosso deleite. Eu quero esse perto de mim, aqui pertinho da mãe, que é a mãe dá tênis, mãe dá calça. Só que na rua, né, não. No mundo, amanhã depois a mãe morre, o pai fecha os olhos aí e morre, cara. Irmão não vai querer ficar com a pessoa. A família não vai querer saber desse queridinho da mamãe, do mais queridinho, da que todo mundo via, falar, minha mãe, pá. Meu irmão fala, né, vamos supor, pô, minha mãe fica... dá muito boi pro Max. Gosta mais dele do que de mim. Dá muito boi pro Max. Max já tá com 30 anos, tá aí morando com a minha mãe ainda. Eu tive que ir embora com 17 anos, já me virar. Aí a mãe morre, aí o Max vai querer encostar na casa do irmão caçula. Será que esse irmão vai aceitar? Entendeu? Aí se não aceita, o outro irmão é ruim. Porque o irmão sabe que você tem capacidade de você também chegar onde ele chegou. Você vê hoje no sistema corporativo, que coisa que está acontecendo. Antigamente a gente trabalhava, a gente não tinha preguiça. A gente sabia a nossa função, vai lá e faz. Hoje em dia, aquela de que tudo está me denegrindo, tudo está me julgando, me criticando, tem preconceito. Então é aquela... Há realmente isso? Sinceridade. Há realmente isso? Ou é um vitimismo maior que a gente está se colocando como incapaz, como difícil, de que todo mundo tem que fazer, de que o sistema tem que dar, de que o mundo tem que fazer por mim porque eu não consigo? Eu preciso de ajuda, mas eu também não me ajudo, né? Aldo, agora você tocou num ponto que... Ai, meu Deus do céu, que é até sensível de falar assim, porque parece que o sistema quer que o povo fique assim, né? Com certeza. Vitimizando. Com certeza. Não, eu não sou obrigado a fazer isso, não. Eu tenho ajuda do governo. Eu recebo tanto, eu não vou ficar passando por isso, não. O que eu pego isso também não é uma procrastinação? Veja bem, a gente precisa de uma ajuda do governo, ok. Por um tempo, porque agora eu estou realmente necessitado dessa ajuda. Então, só que eu vou aproveitar essa ajuda e eu vou me dedicar num curso para me capacitar, para me profissionalizar, porque eu não tenho uma profissão, ou quero fazer uma mudança, quero fazer uma transição de carreira. Então eu vou aproveitar dessa ajuda e vou me cuidar, vou me nutrir. Olha que legal, estou recebendo uma ajuda desse lado, mas eu posso contribuir daquele outro lado. Mas não. Aí a gente fica sentadinho, só esperando. E aí, qual é o pior prejudicado nessa situação? Você mesmo. Porque você fica ali, naquele degrau, naquela pirâmide, aquela base, assim. Todo mundo passando. E todo mundo te manipulando, todo mundo passando por cima, mas você achando que está lucrando. Tá vendo aí, gente? Vivendo aí de favor de um de outro é ruim, cara. Não faz isso não, pô. Uma coisa é a gente estar numa situação de necessidade. Agora eu preciso. Agora eu não tenho condições de me suprir sozinha. Mas é por um motivo. E aí é você otária de ir lá e devolver? Então, o que a Aldo tá falando é muito sério, gente. Talvez você tá passando um momento. Não é a sua vida inteira. É um momento. E aí a gente entra naquela linha da escassez.
né? Então eu não tenho condições de fazer por mim sozinha. Então eu estou sempre necessitada. Eu estou sempre na escassez, estou sempre na falta. Então eu consigo uma ajuda aqui, consigo outra ajuda ali, mas eu nunca busco a minha evolução. Ó, você me fez lembrar que domingo foi domingo ou sábado? Sábado. Tava dando um rolê aqui na Tiradentes e eu vi que uma igreja tava distribuindo cesta básica. Eu não vou falar o nome da igreja não. Tava distribuindo cesta básica. Só que os responsáveis da igreja não tinham chegado. A fila para pegar a cesta básica tava virando a esquina assim, ó. E aí, em outro momento, outro lugar também ia dar cesta básica. Em outro horário. Aí eu passei por lá. E você acredita que eu vi as mesmas pessoas que estavam naquela primeira fila, na segunda igreja lá, ou sei lá o que era aquilo lá, que também ia distribuir cesta básica. Eram as mesmas pessoas? Eu acredito. Mas você vê, você tem essa oportunidade de receber uma cesta básica. Até eu gostaria de receber uma cesta básica, porque você vai lá no mercado, você vê o valor que dá a sua compra. Então, ter esse tipo de ajuda é uma boa. Olha, já peguei o basicão, agora eu vou ter uma condição de gastar menos no mercado, mas tem aquele cursinho ali, entendeu? Tem aquela estão precisando de, sei lá, tal serviço, eu posso contribuir com aquilo. Então eu ganho de um lado e eu contribuo do outro. Sim, sim. Então a minha compra do mercado não vai ficar tão alta. Eu pego parte daquele dinheiro que estava destinado ao mercado e faço alguma outra coisa. Mas o pessoal pensa assim, Alda, mês que vem eles vão dar de novo, eu pego lá. Ou pego 5, 6 cesta básica, soco aqui dentro de casa aqui e vou... Então, mas aí é um benefício, é uma ajuda muito boa. Só que assim, dá uma de esperto em pegar aqui, pegar lá, pegar aqui e pegar lá. Se a sua família é gigantesca, tá bom. Mas se não é, aí você está dando uma de esperto. Só que essa esperteza não está fazendo você subir o degrau e sair da escassez. Perfeito. Vai aparecer uma outra situação onde vão aparecer 10 instituições que vão dar a cesta básica. E você vai lá nas 10 e você acha que você está lucrando, mas verdade. Você continua no mesmo degrau da escassez. Eita, Alda Marinês. Alda, a tarefa que nós estamos evitando ressoa com quem a gente é ou com quem a gente acredita? A gente não é nada. A gente está. Então, falar que eu sou tal coisa, eu estou nesse momento. É como eu falei, a gente é moldável, a gente é plástico, a gente muda. Então, não se condicionar a uma situação atual e momentânea, só que esse momentâneo você pode colocar para a vida inteira. É uma opção. Então a gente é moldável, a gente muda. A gente sai de um estado, a gente muda para outro. Estado de espírito, estado emocional. Tem também a autossabotagem, né, Alda? Alda, que crença limitante pode estar alimentando esse comportamento de autossabotagem? Por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Tudo tem que ser perfeito. Ou se eu tentar, vou me decepcionar. Você consegue identificar de onde vem essa voz? Do medo. O medo de evoluir é a zona de conforto. Então, seja lá em que situação for, eu não vou mudar porque eu posso... Com o que eu vou me deparar nessa mudança? Qual é o novo ambiente que eu vou me deparar? Eu vou ser aceito? Eu vou me encaixar naquele ambiente? Perfeito. E aí eu vou ter que fazer uma mudança muito grande em mim para entrar naquele ambiente. E qual é o mal da mudança? Uma coisa é a gente ficar aqui naquela base, naquela rodinha de hamster, na zona de conforto. Isso vai te manter a vida inteira. Você vai estar com 120 anos, 300 anos na mesma situação. Então aí quando você olhar para trás, você fala, não vim aqui para evoluir, eu estou há 300 anos nessa mesma situação. O que eu evolui nisso aqui? Então assim, você levantar a camisa, tirar a poeira e fazer alguma atividade que vai te fazer mudar aquela situação, pode dar trabalho, pode ser cansativo, pode encontrar empecilhos, mas esses empecilhos é justamente para você romper e sair daquele degrau, subir um degrau. Lembra que eu falei da escala de Hawkins? Sim. São degraus que a gente está. Então, assim, o primeiro degrau é aquela, eu preciso me alimentar. É a necessidade básica. Então, você vê, tá todo mundo correndo atrás de alimento.
Você quer uma segurança. Você precisa se alimentar. Vai falar de religião para quem está passando fome? Não. Por isso que as igrejas entregam alimento, Sim. a comida, para que a partir do momento que você esteja alimentado fisicamente, você tenha condições de ser alimentado espiritualmente. Para daí você sair daquela necessidade de suprimento e aí você buscar subir um outro degrau. E qual é esse outro degrau? Aí cai nos relacionamentos. Então, onde a gente é submisso nos relacionamentos ou totalmente autoritário nos relacionamentos. Depois disso que você entende que não é o outro que vai te fazer feliz, é você que se faz feliz. Aí você vai para o degrau de poder. E o que é poder? Poder é eu conseguir fazer... Tá aqui na rádio com você? Poder é eu conseguir ser um jurista maravilhoso? Poder é eu conseguir me formar como médico? Poder é seja lá o que for na sua concepção. A partir daí, você vai para o autoconhecimento. E aí você, quando você se entende que você é tal coisa, de tal jeito, de tal situação, você fala, isso é melhor eu mudar, isso aqui eu vou manter. E o outro degrau, o que que é? A iluminação. Então, percebe, a gente está ali naquela rodinha de hamster correndo atrás de arroz e feijão. Aí a gente consegue o arroz e feijão, a gente cai num relacionamento abusivo. Aí a gente vai e resolve sair daquilo. Sim, sempre. E aí você fala, agora eu vou mudar a minha vida. Sai de um buraco, aí cai no você outro. vai para uma profissão, você tem uma capacidade financeira mais bem estabelecida, e aí você vai para o autoconhecimento. Olha, a vida inteira eu fiz isso, eu fui assim, isso está certo, isso está errado. Aí você vai para a iluminação. Então não é a gente fazer por nós, tudo por nós. Eu preciso me alimentar, preciso. Eu preciso ouvir a religiosidade, preciso. Eu preciso ter um relacionamento, preciso. Porém, esse precisar não é de falta, não é de escassez. Eu preciso porque eu não tenho. Quando você não tem, quando você necessita, é mais difícil. É aquela coisa, eu pego uma cesta básica hoje e eu preciso pegar outra amanhã. E eu preciso pegar outra amanhã. Por quê? Eu não estou recebendo aquele alimento e trabalhando em cima de outra situação para que eu diminua a minha necessidade daquilo. Eu quero sempre mais. E esse querer sempre mais é num tom de escassez. E a escassez é a roda de hamster. Tem ambiente, Alda, que a gente entra, vamos supor assim, tem pessoas que gostam de deixar a casa tudo arrumadinha, certinha, tudo no seu devido lugar, e já tem casa que é pesada, é tudo sujo, jogado, casa escura, bofada. Nossa, dá até vontade de sair correndo. O espaço físico, casa, escritório, quando ele está organizado, inspirador, ele é inspirador, e quando está bagunçado é caótico e pesado. Um ambiente desorganizado, Alda, pode drenar a nossa energia e criar bloqueios mentais que levam à procrastinação? O que no seu entorno pode estar contribuindo para a estagnação? Aí são duas coisas. O perfeccionismo é a necessidade de controle. Então tem que estar tudo certinho para que esteja sob o meu controle. Porque tirar um copo daqui e colocar do lado de lá, eu me perco totalmente. Eu não consigo raciocinar. Então é uma necessidade de controle. Tem que diminuir isso. Só que também não é virar aquela baderna. Agora, a casa que ela é uma baderna, se você for olhar as emoções da pessoa, está totalmente bagunçada. Muitas pessoas falam que observa a sua casa. Quando a sua casa está bagunçada, você olha as suas emoções que também estão bagunçadas. A melhor maneira de você... Algumas pessoas dizem isso. A melhor maneira de você começar uma terapia é você olhando para o seu guarda-roupa. Ele está abarrotado. Joga o guarda-roupa na cama e separa. Isso eu uso, isso eu não uso. Vou vender, vou jogar, vou costurar, vou doar, muda. Então hoje você se dedica ao seu guarda-roupa. Amanhã você vai lá para o seu armário da cozinha que está cheio de pote de sorvete. Você joga metade daquilo porque você não vai precisar. Então você ir arrumando os setores do seu ambiente de trabalho, a sua própria moradia, vai fazer com que você oxigene aquele ambiente. Ele vai te trazer uma sensação de maior bem-estar. Trazendo essa sensação de maior bem-estar, você consegue prosperar em outras situações. Eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar no meu computador, a minha mesa tem que estar limpa.
Então, se eu olho, ela tá com poeira, tá cheia de cabo de celular, tá cheia de coisa, o que eu faço? Nossa, eu limpo que aquela vergonha mesa. que eu fiquei agora aqui, gente. Eu comecei a organizar aqui. Minha mesa tá cheia de cabo, fone de ouvido, controle, tablet. Mas isso é uma coisa minha, porque eu tenho que estar naquele ambiente limpo para que a minha cabeça flua. Porque se eu ficar olhando ali que tem um cabo pendurado, o meu raciocínio vai embora. Então não é um perfeccionismo. Eu sei que é uma situação que eu tenho que ter um ambiente de produção. Porque se eu estiver no meio da bagunça, imagina, eu no meio do prato, tá ali um prato, uma xícara e o computador no meio? Não. Então eu tenho que ter um ambiente de produção. Sim. Esse ambiente tem que estar de acordo com a minha capacidade de produzir. E quanto mais limpo tiver, e não é limpo de que eu tenho que ajeitar o grampeador. Não, não. É aquela, tem pessoas que têm o toque, né? Então tem que estar tudo alinhado certinho. Isso é uma necessidade de controle. Por quê? Falta a base. Tenho medo. Quem tem muito perfeccionismo é muito voltado ao medo ou à repressão. Então aí, para ter tudo seguro, eu tenho que estar tudo alinhadinho, tudo certinho. Ó, pra gente finalizar, Alda, lição por trás do sintoma. Se a procrastinação fosse um mensageiro, Alda, o que ele estaria tentando dizer sobre a vida neste momento e que mudanças internas ou externas ele estaria sinalizando que são necessárias para com que nós venhamos fluir melhor e com mais harmonia? A gente se depara com situações rotineiras e aquilo desagrada. Então, se você percebe esse descontentamento, aquilo ali me causa raiva, me causa tristeza, me causa frustração, me causa inconformismo. Eu estou inconformada com tal situação. O que eu posso fazer para mudar aquela situação? O que eu posso fazer? Então eu estou inconformada com a situação política do país. Não tenho nada a ver com isso. Eu não sei de política, eu não gosto de política, só que aí eu estou sempre reclamando que o posto não funciona, que a escola não funciona, que nenhuma instituição funciona. Então que tal se eu me inteirar e votar numa pessoa que possa fazer uma alteração? Então eu tenho que contribuir também. Como? Com uma pequena atitude. Mas a minha atitude ela é relevante. Então eu não posso colocar a culpa no mundo. O mundo está em desalinho, mas eu também estou. Então deixa eu me alinhar. Mas aí uma andorinha só não faz verão. Se todas pensarem da mesma forma que precisa se alinhar, eu garanto que faz um verão maravilhoso. Verdade, é isso aí. Alda, obrigado mais uma vez por sua presença aqui na nossa rádio Tiradentes FM. E eu quero que você deixe seu telefone e suas redes sociais. Por favor, Aldinha. Eu que agradeço, Max. É muito bom estar aqui. Minhas redes sociais é Alda Terapias Naturais e o WhatsApp é 976285770. 976285770. Atendimento. Na Rua Santo Riso, sempre com horário marcado, que pode chamar no Instagram ou no WhatsApp. Atendimento presencial, atendimento online. Terapia, que é a consulta, é onde você vai falar sobre a sua queixa e ali a gente vai conversar. Então é uma conversa, não é só você que fala e eu fico olhando para tua cara. É uma conversa onde ali eu vou encontrar qual é a base de toda a sua procrastinação, como no tema de hoje. Online? Online da mesma forma. Online pode ser feito o reiki, pode ser o floral de Bach e pode ser a consulta terapêutica. Tá vendo para aí, que gente? você entenda qual é a razão de toda essa procrastinação, como foi o tema de hoje. Então, tudo tem uma base. Geralmente é o medo do sucesso, é o medo de expandir. Gente, eu quero mandar um abraço aqui, Folha Popular Nova Geração, DJ Dandi, o Lopes, o Mano Lee e o Jonitas também tá acompanhando a gente aqui através do nosso Instagram. Tá vendo ali, Aldinha? Olha lá, ó. Acompanhando a gente através do Instagram. Muito obrigado por vocês, muito obrigado por você que mandou sua pergunta. E semana que vem, Alda? 10h30, terça-feira. Tá vendo aí, ó? Semana que vem a Alda aqui com a gente de novo, a nossa terapia em grupo. Fica aí, não sai daí que eu já volto
trazendo mais músicas para você curtir aqui comigo na sua Tiradentes FM, a rádio que oferece mais cultura em São Paulo. Essa é a sua Tiradentes FM. Já volto, fica aí.